Bom dia a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto à Câmara para aprovação a ata da 22ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Perdão. Coloca em discussão e votação a ata aprovada como distribuída. Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, excelência. Comunicações da presidência, sorteio de processo também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procuradores e auditores para comunicações e registros. Pela ordem, excelência. Pela ordem, conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, na minha pauta de hoje, há uma situação incomum. A sustentação oral, 4 processos, o 3047-2013, o 1845-2014, o 5399-2012 e o 5580-2012, todos relacionados à Prefeitura de Apiacá. Esse processo, inicialmente, haveriam 2 sustentações orais na sessão passada e 2 na data de hoje. E eu informei na sessão passada que, em face do falecimento do sogro do prefeito, estaria adiante do processo. Então, nós temos 4 sustentações orais da Prefeitura de Apiacá. Recebi, Sua Excelência, o prefeito hoje, requerendo que o tribunal, em sede de sustentação oral, Sua Excelência abriria a mão da leitura do relatório, em face de que o relatório nada mais é do que o resumo da manifestação técnica e a manifestação ministerial, e Sua Excelência teve acesso aos autos por pedido de vista, que então recebêssemos memoriais em sede de sustentação oral, evitando, inclusive, a necessidade de transcrição em notas taquigráficas. Há apenas uma única solicitação de juntada de documentos, este no processo 1845-2014, que de antemão defiro, e em face de novos documentos encaminho à área técnica para análise. Também encaminho à área técnica os processos 5580, 2012 e 5399, 2012, que, ainda que não tenham novos documentos, por sugestão do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face de defesa de um ponto de vista, poderia a área técnica exercer um juízo de retratação de valor em face da argumentação expendida, deixando, contudo, de encaminhar o 3047, porque trata-se do caso do artigo 42, que encontram-se todos sobrestados, aguardando uma definição. De forma, senhor presidente, que esta medida, atendendo à solicitação da parte e em face da economia que nos traria a todos, com a aquiescência do plenário, me parece a mais indicada. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Ok. Eu consulto o conselheiro Pimentel. De acordo. De acordo, também estou, e fica assim decidido como proposto por Vossa Excelência. Senhor presidente, Pois não. eu quero fazer um registro
aqui com muita satisfação pessoal e saudar aqui o conselheiro Chamé, que é até oportuno esse registro que faço, que ontem a Assembleia Legislativa, através da deputada Luzia Toledo, fez uma homenagem, assim, da Comenda Rubem Braga. E um dos homenageados, eu tive a oportunidade de assistir pela televisão, foi o nosso colega e escritor Sérgio Abudib, merecidamente. Então, eu queria fazer o registro de agradecimento à Assembleia através da deputada Luzia Toledo e parabenizar mais uma vez a sala do nosso conselheiro, que já tem lá algumas homenagens, mais essa comenda, que é mais do que justo. Eu me alio a Vossa Excelência, com certeza todos aqui. A única coisa que a gente lamenta é que ele não trouxe a comenda, né, para usar aqui na... Duvido, vai lá. Já mandou buscar. Isso aí carrega no bolso, vai direto, por uns 10 dias. Parabéns a Vossa Excelência. E já pode começar a escrever o novo livro. Passamos à devolução do processo com pedido de vista. Também não há. Apreciação de cautelares. Também não há. Acórdão e pareceres. Palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Acórdão TC 646-2015, processo TC 2586-2014, prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 da Câmara Municipal de Mimoso do Sul. Contas regulares, quitação, determinação e arquivamento. É só. Palavra o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Parecer prévio 030-2015, processo TC 3351-2014, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, exercício 2013, parecer prévio pela aprovação, arquivar. Acordo TC 539-2015, processo TC 439-2015, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, prestação de contas bimestral, saneamento da emissão, arquivar. Acordo TC 351-2015, processo TC 2581-2014, Câmara Municipal de Muqui, prestação de contas anuais, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 647-2015, processo TC 2483-2014, Superintendência Regional de Saúde de São Mateus, prestação de contas anual 2013, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 648-2015, processo TC 6006-2014, Prefeitura Municipal de Guaçuí, prestação de conta bimestral, saneamento da emissão, arquivar. Só mais, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passo a relatar os acordos de minha responsabilidade. Acordo TC 649-2015, processo TC 3659-2014, Fundo Municipal de Saúde João Neiva, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14, exercício 2013, saneamento da omissão arquivar. Acordo TC 650-2015, processo TC 8177-2014, Fundo Municipal de Saúde João Neiva, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre de 2014, saneamento da omissão arquivar. Acórdão TC 652-2015, processo TC 2730-2014, Câmara Municipal de Laranja da Terra, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Processo, acórdão TC 654,
2015, processo TC 12.530, 2014, Prefeitura Municipal de João Neiva, representação em face do pregão presencial 59, 2014, extinguir o processo sem resolução do mérito, remeter cópia dos autos à Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União do Estado do Espírito Santo, arquivar. Acórdão TC 655-2015, processo TC 3903, 95, apenso 3902-95, Escola de Música do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 1993, reconhecer prescrição, arquivar. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Palavra do conselheiro Sérgio Abudib. Existe no processo 6322-2010 pedido de defesa oral. Solicito ao secretário Givago para proceder o pregão. Quanto aos presentes, interessado no processo 6322-2010, relatório de auditoria e efeito de concessão da Barra, responsáveis Jorge Duflo Donati, Jorge Timbuia, Duarte, Irelite Souza Pereira, Alceli de Oliveira, Marisete Maria Faria, Robert de Almeida Souza, João Vieira dos Santos, alguns dos seus advogados, Kelly Almeida Neves, Thiago Magela Guimarães, Tássio de Paulo Almeida e Cíntia Ramalho Lobac. Se encontra, senhor presidente. Eu vou fazer o relatório, antes, porém, vou solicitar que o prefeito de Apiacá entregue à secretaria os memoriais, bem como os documentos relativos ao processo já citado. E faço, então, a leitura do relatório do processo 6322-2010, relatório de auditoria ordinária, exercício 2009, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Dados seus presentes autos, auditoria realizada no exercício 2009, sob a responsabilidade do senhor prefeito Jorge Duflo Andrade Donati, finalidade de verificar a regularidade e legalidade dos atos praticados. A sexta Controladoria elaborou relatório com os seguintes indícios de irregularidades: ausência de publicação de resumos dos instrumentos contratuais, ausência de numeração de procedimento citatório, ausência de comprovação de entrega de convites, pagamento antecipado, falta de parecer jurídico, ausência de repetição de convite, prorrogação irregular de contrato com consequente ausência de licitação, ofensa ao princípio constitucional da eficiência e consequente irregularidades formais, ausência de licitação, falta de justificativa de preço e ausência de controle interno. Em face das irregularidades apontadas, a instrução técnica inicial 686 opinou pela citação dos responsáveis, com exceção de prorrogação irregular de contrato e ofensa ao princípio constitucional da eficiência. O plenário decidiu, decisão preliminar 753/2011, citar, devidamente citado, e solicitando ainda a sustentação oral, foram para o núcleo de técnicos de análise conclusivas, que analisou e propôs a manutenção das seguintes irregularidades: ausência de publicação de resumos de instrumentos contratuais, ausência de numeração de procedimento licitatório, ausência de comprovação de entrega de convites, pagamento antecipado, falta de parecer jurídico, ausência de repetição de convite, de comprovação de exclusividade, falta justificativa de preço. Mantendo também irregularidades com relação a pagamento antecipado, ausência de comprovação de exclusividade. Acolheu justificativa do senhor prefeito em relação aos itens 2, 3 e 9, acolheu do senhor Jorge Tamboa, Irani de Souza, Alcene de Oliveira, Marisete Marinho, relativamente aos itens 2 e 3, e o senhor Joel Vieira em relação ao item 4.
rejeitou as justificativas do prefeito com relação aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, sugerindo aplicação de multa. Também do senhor Jorge Timboa, Irani Souza Pereira, Alcine de Oliveira, Marisete Marinho e Robert de Almeida foram rejeitadas com relação aos itens 2.1, 3 e 4, também sugerindo aplicação de multa. E com relação ao senhor Joel Vieira dos Santos, secretário de Turismo, rejeita as alegações com relação aos itens 2.5 e 6. Determina a Prefeitura Municipal de Conceição de Calçada a implantação do sistema de controle interno. Aos autos do Ministério Público de Contas, parecer da Lavradamente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, parecer 2724, anule com a manifestação técnica. É o sucinto relatório, devo falar a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência por um tempo de 15 minutos, com prorrogação de mais 15, se necessário. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos conselheiros e auditores, excelentíssimo senhor procurador de contas, oficia perante essa Câmara, senhor secretário-geral, senhores servidores, colegas advogados e jurisdicionados presentes. A todos um bom dia. Antes de adentrar nos itens que ficaram pendentes de análise, gostaria de fazer uma contextualização da situação do município de Conceição da Barra no ano de 2009, início da gestão do senhor Jorge Dufles Andrade Donati. Como se sabe, o município de Conceição da Barra, município balneário, que vive da sua potencialidade turística. E, obviamente, é nesse ambiente que os munícipes buscam sua sobrevivência. É o momento de geração de receita, de renda, e esse fato levou, por alguns anos, uma situação muito difícil, haja vista as intempéries naturais, que fizeram praticamente acabar com o litoral, a praia. Fato este que começou a ser revisto a partir do ano 2009, 2010, graças à intervenção do então governador Paulo Artung, a quem os barrenses são gratos, uma obra fantástica que restaurou toda a praia, toda a orla e a orla litorânea do município, permitindo que as atividades turísticas do balneário pudessem ser revitalizadas. Esse ambiente, o defendente Jorge Donati, eleito em 2008, assumiu um município que se encontrava sem crédito, município de dívidas de curto prazo registradas em resto a pagar de mais de 10 milhões de reais, dívida de longo prazo de 27 milhões e 900 mil aproximadamente. Buscou reestruturar essa dívida naquele exercício de 2009, tendo uma redução de aproximadamente de 11 milhões. Os gastos com verões, com todas as festividades de verão e carnaval, que eram dos exercícios anteriores na faixa de 1,5 milhão, naquele ano chegou próximo dos 600, 700 mil. Ele herdou uma folha de pessoal com 2.400 funcionários, sendo que hoje, após toda uma reorganização administrativa, o município possui 1.500 servidores e ainda fez um concurso público. Fato este, acabando com os cargos comissionados existentes de grande maioria e também com o fim de designações temporárias incabidas. Diante desse contexto de uma desorganização administrativa, iniciou sua gestão com a missão de 45 dias
fazer os festejos de carnaval. Não houve planejamento na gestão anterior, nenhum processo, nenhuma programação de festividades. E esse é o ambiente preliminar que eu trago a conhecimento a título de informação para essa corte. Indicando agora os pontos, em especial o item que fala sobre a ausência de publicação dos resumos dos instrumentos contratuais, peço vênia para fazer a colação das publicações que foram encontradas e estavam faltantes. Na verdade, a instrução técnica inicial, ela apreciou que 21 contratos não haviam sido publicados. Após a defesa inicial, 16 contratos foram juntados. A instrução técnica conclusiva verificou que faltavam ainda uns 5, e esses 5 contratos eu peço a juntada nessa sessão. Bom, senhores, o item seguinte faz menção ao pagamento antecipado. As teses de direito estão nos autos, eu trago aqui alguns esclarecimentos. A licitação, ela findou-se na véspera do carnaval. E ela fala, o objeto dela era a contratação de um trio elétrico. As bandas, os shows, toda a programação já havia sido definida, e o município sem crédito, o vencedor do certame, ele só se comprometia a trazer o veículo pelo qual faria-se os festejos, se houvesse o pagamento. Faço um registro que essa previsão fez-se constar em contrato e houve o pagamento. O veículo foi colocado à disposição do município um dia antes, então, quando foi feito o pagamento, o veículo, o trio elétrico, já estavam à disposição do município, já havia iniciado os festejos de carnaval. E devo aqui dizer que, embora não usual, peço vênia para trazer aqui um entendimento exarado no Acórdão 5294/2010 do TCU, no qual o então ministro daquela corte, Helder de Oliveira, sustentou uma situação específica de uma autarquia federal, no qual sustenta que, em situações excepcionalíssimas, em situações que haja um interesse público definido e bem identificado, a questão do pagamento, desde que previsto em contrato, não se mostra impossível ou encontra vedação legal. Em seu voto, ele salienta que o artigo 40, inciso 14 da Lei 866/93, que fala justamente dos elementos que devem constar do edital e do contrato, que esse inciso fala justamente da possibilidade de se fazer ajuste com eventuais pagamentos antecipados. Assim, citando esse precedente da Corte do Tribunal de Contas da União, e, mais uma vez, ratificando que, sem o trio elétrico e já as bandas contratadas, o prejuízo do município teria sido muito maior. Foi feito o pagamento de uma parte, e a parte seguinte foi após os festejos de carnaval. No item seguinte, que fala de ausência de parecer jurídico, na peça de justificativa foi apresentada cópia do processo licitatório, onde consta a manifestação da área jurídica, numa manifestação singela, deve-se reconhecer, mas subscrita pelo Procurador-Geral do município. Obviamente, o artigo 38, parágrafo único da Lei 866, ela exige que as minutas e demais documentos dos editais de licitação sejam apreciados, sejam analisados pela assessoria jurídica do órgão. A forma do parecer é que me parece que está sendo criticada pela área técnica. Nesse ponto, ouso discordar, porque houve sim a oitiva do setor jurídico. Obviamente, se o profissional que o subscreveu o fez de forma singela, não poderia se atribuir ao defendente algo que é peculiar ao profissional técnico. Nesse caso, pede-se vênia para que
o nobre relator e a Corte possam rever a situação com maior carinho. O terceiro tema nos fala da repetição, ausência de repetição do convite. A situação objeto desse tema, ele também se fala a contratações referentes aos festejos de carnaval. O fim da licitação se deu na semana do carnaval. O objeto era a confecção de folders, de placas, de orientação a todos os visitantes, os veranistas que estariam na cidade. Devo aqui salientar que o município convidou quatro empresas foram convidadas, sendo que apenas 2 lograram ser habilitadas para apresentação de propostas. Temos ciência do posicionamento dessa Corte e também da súmula 248 do TCU, que indica a respeito de que se faz necessário 3 propostas de preços válidas. Ressalto nesse momento, até porque não poderia ser diferente, que essa interpretação é construção da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A literalidade do artigo 22, parágrafo 7º da Lei 866, não faz menção, em momento algum, de propostas de preços válidas. Ela fala apenas do número mínimo de convites que devem ser expedidos pela administração. É fato que o STJ, que por competência constitucional é guardião da interpretação da lei federal, ele tem um precedente sobre um tema, no Acordo 615-230 do Paraná, no qual, ali, o ministro relator deixou muito claro que onde o legislador não acrescentou, não cabe ao intérprete estender. Nesse ponto, abro discussão nessa Corte, no que tange, obviamente é um assunto não em uso, porque com a instalação no município e nos municípios do estado do pregão presencial, a celeridade da carta convite deixou de ser usada. Então, hoje é um processo mais amplo, um processo de repercussão de informação maior e de uma celeridade, que é o pregão presencial. Mas, nesse caso específico, o município ainda não tinha comissão de pregão e, por tal razão, usou-se da carta convite. Nesse prisma, peço vênia para que essa discussão sobre essa questão das 3 propostas finais possa ser, de uma forma carinhosa, analisada em função dos precedentes aqui citados. O próximo item fala da ausência de comprovação de exclusividade dos shows artísticos que ocorreram naquele ano. Tema também bastante discutido aqui em função das contratações que ocorrem no Estado. Peço vênia ao nobre relator para citar precedentes dessa Corte nos acordos 2067-2009 e 4715-2007 da lavra do eminente conselheiro João Luiz Cota Lovati, no qual, apreciando situação muito idêntica de Conceição da Barra, entendeu que, firmes naquelas razões que estavam devidamente sanadas, as cartas de exclusividade apresentadas pelas empresas. Devo aqui ressaltar que o entendimento sobre exclusividade, algo tão discutido nesse momento, ela se firma no fato de que, se o artista outorga uma determinada empresa a representação para, em seu nome, contratar, destratar e acertar detalhes e valores, não há que se ter dúvida quanto à representação deste. Em síntese, nesse ponto, eu peço vênia para citar esses precedentes dessa Corte. No item que fala da falta de justificativa de preço, Excelência, os shows, àquela época, início do mandato do então gestor, realmente, por ser uma questão personalíssima, o entendimento da área técnica daquela prefeitura, realmente abriu mão de cotejar preços por entender, por manifestação técnica, que sendo personalíssima a obra, obviamente haveria singularidade e não haveria compatibilidade
de aferição de preço. Hoje, o município utiliza como parâmetro para contratações shows do mesmo artista realizado em outras cidades, no mesmo período, com contratos devidamente publicados no Diário Oficial. Então, esse é o parâmetro que a administração hoje, advindo de orientações do controle interno, comunga fazer. Todavia, à época, em 2009, início de gestão, e orientado pela assessoria jurídica e técnica à época, o gestor, realmente, de fato, no que tange a justificativa de preço dos shows, ele entendeu por bem que, como dito, a obra é personalíssima e, nesse ponto, não haveria o que se dizer. Com relação à ausência de controle interno, hoje encontra-se totalmente implantado, auxiliando e ajustando as necessidades do município. Assim, senhores, com essas humildes argumentações, peço vênia para que sejam acolhidas as razões de defesa e considerado regular, né, os atos de gestão do ano 2009. Assim, eu peço a todos, muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, conselheiro. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação oral, defiro a juntada nos autos das provas requeridas, solicito a anexação das notas, a juntada das notas taquigráficas e encaminho o processo à área técnica para a manifestação e, posteriormente, ao Ministério Público para, então, no meu gabinete, prolatar voto. Obrigado. Ok. Continua a palavra com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Processo 3201/2015 é uma omissão na remessa de prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Soretama. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra Eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento em face ao alinhamento da omissão. O processo 3047/2013 foi objeto de citação oral conjunta. O processo 6322/2010 foi esse da Prefeitura de Conceição da Barra, também sustentação oral. Processo 1845/2014 da minha Prefeitura de Apiacá, objeto de sustentação oral. Processo 2197/2012, eu estou retirando de pauta em face de manifestação eletrônica. Ainda permanece o prefeito com problema de saúde. E vou remarcar para o próximo mês. Processo a seguir, 2191/2012, prestação de contas anual, 96/2011, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do Eminente Procurador, Dr. Luciano Vieira, votando por emissão de parecer prévio pela rejeição das contas em face de ausência de motivação para cancelamento de restos a pagar e pelo não recolhimento de INSS retido. Esta é um entendimento já da maioria do plenário que eu me rendi. Com relação ao senhor Heraldino, uma vez que foi citado apenas para apresentar peças e documentos, pelo arquivamento e encaminhamento de determinações. Não há divergência, Excelência. Processo 5399/2012 e o 5580/2012 também da Prefeitura de Ibiacá foram objeto de sustentação oral com apresentação de memoriais, retirado de pauta e encaminhada à área técnica. É só levar a palavra à Excelência. Conselheiro Sérgio Abudibe, relator, processo 3201/2015, saneamento da omissão, arquivar. Processo 3047/2013, sobre o Estado aguardando estudo sobre o artigo 42 da LRF. Processo 6322/2010,
área técnica e ao MP Especial de Contas para manifestação acerca da sustentação oral realizada. Processo 1845/2014, área técnica e MP de Contas para manifestação acerca do memorial recebido em sede de sustentação oral. 2197/2012, retirado de pauta. 2191/2012, rejeição, determinação, arquivamento. 5399/2012, área técnica e MP de Contas, para manifestação acerca de memorial recebido em sede de sustentação oral. 5580/2012, área técnica e MP de Contas, para manifestação acerca de memorial recebido em sede de sustentação oral. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luiz Henrique, senhoras e senhores, processo 7513/2014, omissão na remessa, Prefeitura Municipal Domingo Martins, responsável Luiz Carlos Presotti Rocha. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 584/2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal Domingo Martins, Luiz Carlos Presotti. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Quinto bimestre de 2014. Processo 27/18/2015, omissão na remessa, Fundo Municipal de Saúde Guaçuí. Acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, sexto bimestre de 2014, posterior arquivamento do feito. Processo 27/22/2015, omissão na remessa, Fundo Municipal de Educação de Guaçuí, sexto bimestre, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, posterior arquivamento. Processo 4640/2010, eu vou adiar. Processo 2599/2010, por hoje a sustentação oral foi pedido, o advogado pediu, também vou retirar de pauta. Processo 864/2015, a representação. Vou ler o relatório. Fatos presentes de representação com pedido de cautelar protocolizadas nesta Corte de Contas por vereador do município de Marechal Floriano, senhor César Tadeu Roque Júnior, contra o também vereador do mesmo município, senhor Juarez José Xavier, em razão de suposta acumulação ilegal de cargos. Em síntese, alega o representante que o representado é ocupante do cargo público de policial civil e, como vereador, assumiu a função de presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, sendo que não haveria compatibilidade de horários para exercício das duas funções, o que violaria o artigo 3 da Constituição Federal. Esse basicamente é o relatório, eu vou ler na fundamentação. Analisando os argumentos e documentações colacionadas pelo representado, o núcleo de cautelares na manifestação técnica preliminar MPP 461/2015 conclui que o arcabouço probatório trazido além pelo representado demonstra que não seria impossível a acumulação dos cargos, em virtude de não haver aparente incompatibilidade de horários, sobretudo em razão de não haver inconsistências nos boletins de frequência apresentados. Acrescenta ainda que o representado apresentou também documentação comprovando a prestação do serviço em regime de escala, no período noturno, inclusive com declaração de sua superior hierarquia, que vem cumprindo regularmente seus trabalhos. Diante disso, opina pelo deferimento da medida cautelar, por entender que não restou comprovado até o presente momento processual o receio de grave lesão ao horário. Faz ressalva, no entanto, que nos autos do processo TC 23/2014, a área técnica deste Tribunal de Contas já se posicionou contrariamente à acumulação dos cargos de presidente de Câmara de Vereadores com outro servidor público efetivo, por entender que as funções e atividades
intrínsecas ao exercício da presidência da Casa de Leis em seja dedicação exclusiva e disponibilidade plena, impedido a satisfação da condição constitucional para tal acúmulo, qual seja a compatibilidade de horários. Contudo, o referido processo encontra-se tramitando ainda sem decisão final sobre o tema, motivo pelo qual pondero que, quando a análise do mérito da presente representação, deverá ser levado em consideração para ser consulta a ser gerado nos referidos autos. Analisando todo o exposto, concordamos com o entendimento exposado da manifestação técnica preliminar 400/2015, no sentido de que não se vislumbra prejuízo aos cofres públicos com a acumulação no caso do exame, tendo em vista o representante ter demonstrado, a princípio, a compatibilidade de horários para exercício das duas funções. No entanto, coadunamos com o entendimento do número de cautelares, no sentido de que o julgamento de mérito da presente representação deve observar o desfecho da decisão a ser proferida nos autos do processo TC 2014-2013. Conclusão. Diante do exposto, conheço a representação e voto pelo indeferimento da medida cautelar, determinando a remessa dos autos à unidade técnica para instrução do feito, submetendo os autos ao rito ordinário. Notifique-se o representado nos termos para a terceira artigo 307 do regimento para que se pronuncie no prazo de 10 dias. Seja dada ciência ao representante da decisão aqui proferida dos termos do artigo 37, da resolução TC 261/2013. Não há divergência, senhor presidente. Processo 1832/2011, Câmara Municipal de Baixo Guandu, prestação de contas anual. Tem pedido de sustentação oral. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para fazer o pregão. Solicita a Secretaria-Geral para proceder ao pregão. Quanto aos presentes interessados no processo 1832/2011, Câmara de Baixo Guandu, prestação de contas anual, exercício 2010, responsável Juscelino Henck, advogados Alfredo Darus Júnior, Fabiano Correia Wagner, Rodrigo Oliveira Rodrigues. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo 2716/1996. É isso? 2716, né? 1996 É novo. Jesus. Prestação de contas de convênio. Prefeitura Municipal de São Domingo do Norte. Subscreve os termos da instrução técnica conclusiva 5999 e acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pela aprovação do convênio 121/95, com a devida quitação responsável. Após o trâmite de julgado, arquive-se. Eu estou sendo orientado pela assessoria aqui. O processo da Câmara Municipal de Mimoso, nós vamos mantê-lo em pauta, porque a defesa oral será semana que vem. Então, peço aí que verifique. É só, senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 7513/2014. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 584/2015. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 2718/2015. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 2722/2015. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 4640/2010, adiado. Processo 2599/2010, adiado. Processo 864/2015, conhecer e indeferir a medida cautelar, converter para o rito ordinário, notificação 10 dias. Processo 1832/2011, primeiro pregão realizado, adiado. Processo 2716/1996, regular com quitação, arquivar. Passo a relatar os processos de minha relatoria.
senhores conselheiros, senhor procurador-geral do MP de Contas, senhoras e senhores aqui presentes, processo 2687-2015 trata os autos de omissão do encaminhamento da prestação de contas relativo ao 6º bimestre 2014, Fundo Municipal de Saúde Apiacá, responsabilidade Marcelo Cite de Paula. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2689-2015, também autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas, 6º bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Apiacá, responsabilidade do senhor Humberto Alves de Souza. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2739-2015, autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas, 6º bimestre, meses 13 e 14 de 2014, Prefeitura de Laranja da Terra, responsabilidade do senhor Joadir Loureno Marques. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2757-2015, omissão no encaminhamento da prestação de contas, relativo aos meses 13 e 14 de 2014, Cidades Web, Fundo Municipal de Santa Maria de Jetibá. Responsabilidade, senhora Roselene Estur de Souza. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2758-2015. Tratam-se os autos de omissão no encaminhamento, prestação de conta relativa aos meses 13 e 14 de 2014, Cidades Web, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Responsabilidade do senhor Eduardo Stur. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3196-2015. Auto de omissão no encaminhamento de prestação de contas, 6º bimestre 2014, Prefeitura de Montanha. Responsabilidade do senhor Ricardo de Azevedo Favarato. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3974-2015. Trata os autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativa aos meses 13 e 14 de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Castelo. Responsabilidade, senhora Margarete Machado. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3487-2013, eu vou adiar, uma vez que o patrono, doutor Rafael Americano Câmara, solicitou o adiamento, justificando o não comparecimento em virtude de uma viagem previamente agendada, juntando inclusive cópia dos bilhetes de viagem como comprovação do alegado. Pela hora. Somos isso. Artigo 42. Eu ia falar agora, Excelência. A sua ascensão ao cargo de comendador te colocou com velocidade maior do que o meu raciocínio. Agora a definição do artigo 42 da LRF. Processo 742-2009, Prefeitura de São Roque do Canaã. A pedido de sustentação oral, solicita ao secretário Givaldo para proceder ao pregão. Enquanto esse presidente interessado no processo 742-2009, relatório de auditoria, Prefeitura de São Roque do Canaã, responsável Palmeirino Antônio Baratella, o
seu advogado Rude Souza Trindade e Altamiro Tadeu Frontino. Dá sequência, senhor presidente. Vou manter o processo em pauta e vou adiar. Processo 2014-2012, prestação de contas anual, município de Santa Maria de Jetibá, exercício 2011, responsabilidade Hilário Ruppig, prefeito municipal. A prestação de contas e análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Hilário, prefeito municipal, então, em exercício na data de 29 de março de 2012, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante artigo 105, caput da resolução TC 18202, vigente à época. Caminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, o NEC, foram analisados os seguintes pontos. Repasse de 12ª Câmara Municipal excede limite constitucional. Pagamento de subsídios ao vice-prefeito superior fixado, análise dos demonstrativos contábeis, limites constitucionais e legais, gestão fiscal, remessa de dados e pareceres de alerta pertinentes ao relatório resumido de execução orçamentária e ao relatório da gestão fiscal. Com relação ao repasse de 12ª Câmara Municipal excedendo o limite constitucional, o relatório técnico contábil RTC 23/2013 aponta que o Executivo Municipal teria repassado a título de 12ª à Câmara Municipal montante de R$ 3.290.000 no período de janeiro a dezembro de 2011, excedendo o limite de R$ 2.779.012,47. Contudo, a Instrução Técnica Conclusiva 213/2013 desacolheu os argumentos da defesa e manteve a irregularidade. Entretanto, ponderou que a anomalia detectada não trouxe prejuízo ao horário, tampouco levou a Câmara a efetuar gastos acima do limite constitucional estabelecido, tendo inclusive realizado a devolução de R$ 1.450.000 ao Executivo. Nesse passo, foi sugerido pela área técnica que esse Tribunal de Contas determine ao gestor que, a partir do exercício corrente, proceda ao repasse do 12º Legislativo em atenção ao limite máximo estabelecido pela Constituição Federal. No que se refere ao pagamento de subsídios ao prefeito, ao vice-prefeito superior fixado, noticia o relatório técnico contábil 23/2013 que teria ocorrido o pagamento de subsídio ao vice-prefeito em valores superiores ao fixado pela lei, fato que afrontaria o disposto no artigo 2, que fixa subsídio de vice-prefeito, e 3, que veda o pagamento de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao prefeito e vice-prefeito, Lei Municipal 1067/2008. Analisando a questão, ressaltou o NEC que a remuneração do vice é devida exclusivamente pela sua condição de substituto sucessor legal do titular, não estando vinculado ao exercício de incumbências diversas, eventualmente atribuídas a ele por lei ou pelo titular. Os períodos de substituição alegada encontram-se baseados em documentação trazida aos autos pelo defendente e correspondem proporcionalmente ao acréscimo no subsídio do vice-prefeito, verificados no mês de janeiro, agosto e setembro. Dessa forma, entendeu o NEC que merece ser recolhida os argumentos de defesa, eis que, conforme o posicionamento deste Tribunal de Contas, o vice-prefeito, quando em substituição ao titular, faz jus ao percebimento proporcional do subsídio de prefeito, nos dias em que, efetivamente, ocupou o cargo e desempenhou todas as atribuições
constitucionais que lhes são inerentes. Assim, pelo exposto, por considerar regular o pagamento do subsídio ao vice-prefeito nos moldes daquele autorizado para o prefeito, opinou pelo afastamento da irregularidade. Por fim, a título de conclusão e encaminhamento, manifesta-se o NEC conforme segue. Registram-se da análise contábil procedida através do RTC 23/2013, que foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos com remuneração dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde, e foi observado o limite máximo de despesas com o pessoal estabelecido na Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Face a todo o exposto e perfilando o entendimento emitido na ICC 213/2013, diante do preceituado no artigo 319, parágrafo único, inciso 4 da Resolução TC 261/2013, opina-se no sentido de que seja emitido parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalva das contas do senhor Hilário Rupp, prefeito municipal frente à Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, exercício 2011. Em verdade, a única divergência ora lançada em relação às manifestações técnicas relacionadas aos autos por parte do Ministério Público Especial de Contas, parecer do procurador Dr. Luciano Vieira, diz respeito ao afastamento do indicativo de irregularidade do pagamento de subsídios ao vice-prefeito superior fixado. Este relator, embora respeite o posicionamento do parquê de contas, comunica do entendimento da área técnica, no sentido de que merece ser acolhidos os argumentos de defesa, eis que, conforme o posicionamento desse egrégio tribunal, o vice-prefeito, quando em substituição ao titular, faz jus ao percebimento proporcional do subsídio do prefeito, nos dias em que efetivamente ocupou o cargo e desempenhou todas as atribuições constitucionais que lhe são inerentes. Ante o exposto, voto nos seguintes termos. Seja emitido parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovação com ressalva das contas do senhor Hilário Rupp, prefeito municipal frente à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de 2011, forma prevista no artigo 80, inciso 2, Lei Complementar 621/2012. Seja determinado ao atual prefeito de Santa Maria de Jetibá que, a partir do exercício corrente, proceda ao repasse do 2º ao Legislativo Municipal, com atenção ao limite máximo disposto no artigo 29A, inciso da Constituição da República. Há uma pequena divergência, coloco em discussão. Senhor presidente, o ponto de vista do processo. Foi não. Visto o conselheiro Pimentel. Concedo a palavra. Eu tenho que relatar aqui. Tenho que ler os meus votos. Vou proclamar os votos dos processos que relatei. Processo 2687/2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 2689/2015, 2739/2015, 2757/2015, 2758/2015, 3196/2015 e 3974/2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 3487/2013, aguardando estudo sobre o artigo 42 da LRF. Processo 742/2009, realizado o primeiro pregão adiado. E o processo 2014/2012, vista conselheiro José Antônio Pimentel. Concedo a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Bom dia a todos. O primeiro processo 8966/2013,
da Câmara Municipal de Linhares. Na revisão foi encontrada uma impropriedade, eu solicito a retirada de pauta. Os processos de pessoal, 7104-2014, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro da aposentadoria de Maria Thelma dos Santos. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo ainda, registro da aposentadoria de Carmen Maria Endriger, da aposentadoria de Rosimar Alves de Mendonça, Lucimar Araújo Barbosa de Souza, Adelva Gabriel Xavier de Almeida, Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Terezinha Alves Pereira, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Tereza Cristina Franca Goltara, Instituto de Previdência e Assistência do Município de Linhares, registro da aposentadoria de Alaide dos Santos Vieira e também de Tereza Maria Cremonini Rosa, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Maria Luciane Diniz Borges e de Josier Assis Ribeiro, Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra, registro da aposentadoria de Benedita Moitinho Fernandes, Prefeitura Municipal de Viana, registro da aposentadoria de Dilzete Maria da Silva Souza, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Pedro Vargas de Oliveira Filho e também do Instituto de Previdência do Espírito Santo, registro da reforma de José Carlos Salles. E é só, senhor presidente. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto. Pela ordem. Pela ordem, excelência. Antes que Vossa Excelência encerre a sessão, eu gostaria de registrar a minha satisfação de verificar a aposentadoria de José Assis Ribeiro, município de Vitória. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Secretaria de Serviços Urbanos. Feito o registro, agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 15 de julho, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.